Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e junto com Mauro Santana, Vitor Cunha e toda a equipe da Bradesco Esportes FM, vamos até às 11 horas da manhã, trazendo muita informação para você, torcedor do futebol carioca, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Seja bem-vindo, fique à vontade, participe conosco, interaja aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tem muita coisa para acontecer por aqui. Agora 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Vamos girar destaques? Vamos com o que traz os jornais e sites do Brasil e do mundo. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Vamos girar os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, onde você tem sempre informação abalizada. Por aqui, começando com o jornal O Globo. Boxeador russo e halterofilista romeno perdem medalhas no Rio 2016. Atletas testaram positivo em exame antidoping. Jornal O Dia. Goleiro Júlio César comemora a sequência e espera ter conquistado a confiança do torcedor tricolor. O goleiro ganhou a posição de titular por conta de uma lesão na coxa direita de Diego Cavalieri. Vamos agora ao lance. É ele, Luiz Fabiano. O atacante pode se tornar realidade na Colina. Jornal Metro. Mundial de Clubes da FIFA começa com vitória japonesa. Kashima Antlers derrotou o neozelandês Auckland City por 2-1 e se garantiu nas quartas de final do torneio. E seguimos aos sites agora do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, começando com Globoesporte.com. Rejeitado. STJD arquiva pedido de denúncia do Internacional sobre escalação de Vitor Ramos. Lancinete. Quase 100 latinos estarão nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Brasil lidera com folga a lista dos países continentais, que mais terão representantes na competição mais badalada do planeta. Que você acompanha aqui na Bradesco Esportes FM, por sinal, ESPN, Botafogo. Zagueiro Joel Carli sonha com oportunidade de jogar a Libertadores pelo Alvinegro. Portal da Band, do meu amigo Rômulo Tese. United vence na Ucrânia e garante classificação na Liga Europa. Mkhitaryan e Ibra garantiram o placar de 2-0 para o Zorya, que deixou o clube na segunda posição no Grupo A. Fenerbahçe se classificou como o primeiro da chave, ao derrotar o Feyenoord da Holanda por 1-0. United ficou no quase, hein? Quase sobrou 10-4 no Rio. Esses os destaques dos jornais e sites para você, torcedor. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de destacarmos a equipe do Flamengo. Quem chega por aqui é Bruno Lousada. O Flamengo se aproxima de um acerto com o volante Rômulo, atualmente no Spartak de Moscou, que também tem uma passagem pelo Vasco da Gama. O jogador está no Brasil e representantes dele já viajaram para a Rússia para negociar com a equipe a qual pertence o atleta. Nas redes sociais, a esposa do jogador já postou uma foto falando em tom de despedida da Rússia. Vamos agora ao destaque do Vasco da Gama. Ranieri Borges. Convocados pelo técnico Rogério Micali para a disputa do Sul-Americano Sub-20, Douglas Luiz e Caio Monteiro desfalcam o Vasco na pré-temporada e também na disputa da Florida Cup. Eles se apresentam já neste mês para darem início às atividades na Granja Comari. A competição acontece no dia 18.
O Vasco tem a sua pré-temporada, a reapresentação marcada para o dia 2 e a disputa da primeira partida da Florida Cup no dia 15 de janeiro. Com isso, os dois atletas não disputarão a competição, nem farão parte da pré-temporada. Hora do Botafogo por aqui, quem chega com informações é Thiago Esteves. Botafogo marca a reunião com a diretoria do Palmeiras para o dia 13 de dezembro, 2 dias após o final do Campeonato Brasileiro, para definir a situação do lateral esquerdo Vitor Luiz. O Glorioso está confiante na permanência do atleta para a temporada de 2017. Atacante Neilton e lateral esquerdo Diogo Barbosa têm poucas possibilidades de permanecer no Glorioso. Dono dos direitos de Diogo Barbosa pediu cerca de 1,5 milhão para a contratação do atleta, mas Botafogo descartou o investimento. E agora, fechando o giro de destaques, Fluminense, Rodolfo Lamas. Em entrevista concedida ontem, o meia do Fluminense, Gustavo Scarpa, revelou que, de fato, recebeu uma proposta do Palmeiras. O jogador ainda não acertou sua renovação de contrato com o tricolor das Laranjeiras. O atual vínculo do atleta vai até 2019 e a intenção da diretoria do Fluminense é renovar até 2021. E seguimos girando destaques agora com a rodada do Campeonato Brasileiro, a última da competição, que terá todos os jogos no domingo, às 5 horas da tarde. O Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. O Fluminense encara o Internacional no Julite Coutinho. O São Paulo, o Santa Cruz. O Santos, o América Mineiro. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians. O Grêmio, o Botafogo. Atlético Paranaense recebe o Flamengo. Não teremos a partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro. Será WO duplo. A bola rola para Ponte Preta e Curitiba, Sport e Figueirense. No campeonato temos a seguinte classificação. Palmeiras 77 pontos, segundo é o Flamengo 70 pontos, terceiro Santos 68 pontos, na quarta colocação vem o Atlético Mineiro com 62 pontos, esses estão classificados direto para a Libertadores. Quinto Atlético Paranaense 56, mesma pontuação do Botafogo 56 pontos. O oitavo Grêmio com 53 já está direto por ser campeão da Copa do Brasil. A nona colocada, a Chapecoense, com 52 também está direto na competição. O Fluminense aparece apenas na 12ª posição, com 49 pontos. E na zona de rebaixamento, o Internacional decide a sua vida. É o 17º, 42 pontos, 2 pontos atrás do Sport, que tem 44. Completando a zona de rebaixamento já rebaixados, estão Figueirense, 18º colocado, 19º Santa Cruz e 20º o América Mineiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10 horas 8 minutos no Rio de Janeiro, é hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daqui a pouquinho já estará no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, onde você quiser interagir conosco pelas redes sociais. E a pesquisa é a seguinte, a gente quer saber na última rodada quem vai se dar bem dos cariocas. Vai ser só a equipe do Flamengo? Vai ser todo mundo? Flamengo, Fluminense e Botafogo? Vai ser só Fluminense ou só o Botafogo? Você pode opinar nas nossas redes sociais quem vai vencer essa última partida, quem vai se dar bem no último confronto do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, interage através do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, através do nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, do telefone 22950046 ou do nosso WhatsApp 964338136, 964338136. Mas não se prenda apenas à pesquisa do dia. Fale também da pesquisa do dia, responda a nossa enquete, mas pode falar do seu clube de coração, dar sugestão, participar aqui na Bradesco Esportes FM, fique à vontade para interagir conosco. Agora 10 horas 10 minutos no Rio de Janeiro, coloco aqui para conversar com a gente na Bradesco Esportes FM, meu amigo Mauro Santana está presente dos estúdios aqui na Bradesco Esportes. Mauro, o que você achou desses destaques dos clubes, né? E qual a tua expectativa para a última rodada? Última rodada que é importantíssima, por exemplo, para o Botafogo.
né, que enfrenta a equipe do Grêmio lá. Um Grêmio de ressaca, Mauro Santana, bom dia. Bom dia, Juan, e quero te dar os parabéns, né? Opa! Afinal de contas, hoje é o dia do cronista esportivo. Rapaz, que legal, não sabia não. Então, hoje é dia do cronista esportivo, quero te dar os parabéns e estender, inclusive, essas congratulações para todos os nossos colegas que abdicam, às vezes, até mesmo de sua família, de momentos pessoais. De sono. Exatamente, para poder se dedicar a essa profissão, que é uma profissão apaixonante, em que lidamos diretamente com um dos maiores expoentes da cultura brasileira, que é o futebol e o esporte de maneira geral. Sabemos que temos muita audiência, muita galera acompanha a gente entre os nossos colegas de profissão, então eu quero aqui estender esses parabéns a todos vocês, meus amigos cronistas esportivos. Muito obrigado por fazerem parte desta carreira que para mim já dura 14 anos e terem contribuído, e é motivo para mim de muito orgulho ter exercido esta função, esta atividade durante tanto tempo e poder ter aprendido com todos vocês. E convidar também os atuais estudantes de jornalismo que tenham aí o sonho, o interesse ou apenas a curiosidade de trabalhar na crônica esportiva. Experimentem, busquem estágios, procurem conhecer, façam cursos. Tenho certeza de que vocês vão gostar, e a crônica esportiva é uma excelente escola, seja qual for o caminho que você vá trilhar dentro do jornalismo, mesmo que não seja o jornalismo esportivo. E outra coisa, assim, eu já manifestei isso e eu não me conformo com o fato de que a CBF vai mesmo penalizar com WO duplo Chapecoense e Atlético Mineiro. Né? Isso é um despauperio. Tinha que partir da própria entidade. Olha, gente, vamos cancelar o jogo Chapecoense e Atlético Mineiro, vamos dar 0-0. Ela meio que entendeu? se eximiu de cancelar o jogo. Olha, eu vou mandar meu trio de arbitragem, vou fazer como se fosse uma partida normal. Se vocês não quiserem... mais ainda, o Del Nero ligou para a diretoria, né, para os remanescentes da diretoria da Chapecoense, insistindo que houvesse o jogo. É brincadeira, né, cara? E com mando de campo em Chapecó. Depois a de tudo cidade que aconteceu. traumatizada, Exatamente. onde aconteceu um velório coletivo há pouquíssimo tempo, ele queria que houvesse uma prática de futebol. E uma festa, ele falou festa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É de se lamentar que nós tenhamos como comandante de uma entidade máxima no futebol do Brasil uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade e não tenha nenhuma sensibilidade. Não é questão de raciocínio, não é questão de bom senso, é questão de humanidade. Não é possível que... O mínimo de senso, né? Talvez essa seja toda a situação que pode resumir o que aconteceu. O mínimo de senso, de se entender que não tem condições. Como é que vai fazer? Ia botar os juniores. Imagina a garotada que viu seus amigos, o velório na última semana, tendo que entrar em campo naquele mesmo gramado para jogar futebol contra o Atlético Mineiro. E aí bota os juniores para jogar contra o Atlético Mineiro. Aí vai mandar o Atlético Mineiro jogar com os juniores também? Exatamente. Isso é um absurdo. Então o meu destaque é esse, destaque negativo, porque é incabível imaginar que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, insiste na realização do jogo. As duas agremiações já deixaram claro que não vão mandar as suas equipes, não mandará representantes para a partida, e ambas serão penalizadas, punidas. Essa é a verdade. A palavra é essa, porque WO é punição. Sim, 3-0. Ambas serão punidas pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque a CBF não cancelou o jogo. É muito complicada essa situação. Mauro Santana tá trazendo aqui para você, torcedor, poder participar, dar a sua opinião também por aqui. 10h13 no Rio de Janeiro. Vamos já ao primeiro áudio aqui na Bradesco Esportes FM, da galera participando através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente tem convidado especial também para você aqui na Rádio Seu Esporte, para falarmos de rodada de Campeonato Brasileiro. Antes, o torcedor em 964-338136. Bom dia, Juan. Bom dia. Bom dia, Badescada. Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe me dizer se o Renan Fonseca
vai continuar no Botafogo, ele não vai ser emprestado, não vai ser vendido, porque, pelo amor de Deus, eu sou botafoguense de coração. Mas o Renan Fonseca não pode jogar no Botafogo. Ele vai ficar no Botafogo? Bom dia para todo mundo. Olha, eu vou repassar sua pergunta daqui a pouquinho o Thiago Esteves quando estiver conversando com a gente. Agora, é notório que o torcedor do Botafogo não gosta nem um pouco do Renan Fonseca. Imagino que deve ter sofrido bastante durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi obrigado... Ontem a gente levantou essa questão, quais seriam os piores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Renan Fonseca apareceu? Cara, teve zagueiros piores no Brasileirão. Rapaz... Teve zagueiros piores. Ele não é nenhuma sumidade, não. Mas em um determinado momento, até atuando ao lado do Joel Carli, esse que pra mim se destacou bastante, ele leva todos ele os não outros nas comprometeu. costas. Ele não comprometeu. A verdade é que o Joel Carli, ele leva qualquer um que estiver do lado dele nas costas, tamanha seriedade que ele coloca dentro de campo, né? E isso acaba refletindo no futebol de quem tá do lado dele. O Renan Fonseca, ele é o seguinte, se ele não complicar, se ele não achar que dá pra sair jogando, se ele for zagueiro back de roça mesmo, ele consegue jogar. Agora, se ele começar a achar que é Pelé, tentar sair jogando, como eu já vi partidas dele assim, aí fica complicado, o torcedor sofre bastante. Aliás, eu só não coloco o Joel Carli na seleção do campeonato, porque teve dois monstros durante o Brasileirão, que foram o Jeromel e o Vitor Hugo. Aí fica complicado de competir com eles. Até E ainda tem o Mina. Aí fica mais difícil ainda. E até porque o Vitor Hugo e o Mina, no caso, ainda tem uma faceta a mais, eles fazem gol. Eles aparecem na área pra fazer gol. Não, mas aí e é o seguinte, também na defesa ele faz. Quando você faz uma avaliação, eu faço a seguinte avaliação. Você tem que analisar o cara na função dele. Ele faz gol e não sei o quê. Não, tem que ver se ele é bom zagueiro. Quando você faz uma seleção, qual é o melhor zagueiro? Não é qual é o zagueiro artilheiro, o zagueiro que mais fez gol. Então, eu discordo um pouco. Logicamente que isso tem que entrar na avaliação. Se você tem dois zagueiros de mesmo nível, tem dois zagueiros, esses caras jogaram igual no campeonato. Tiveram uma atuação muito parecida no campeonato. Então, mas esse aqui fez gol, esse aqui fez bastante gol. Então beleza. Então leva uma vantagem. Agora, se você tem dois zagueiros de mesmo nível, que apresentaram a mesma qualidade no Brasileirão, mas esse teve mais roubada de bola, esse aqui teve mais antecipação, esse aqui teve mais interceptação de jogada aérea. Mas aí vai complicar, porque tanto o Vitor Hugo quanto o R. Mina tem quase que isso como grande característica, e o Carli também tem uma boa roubada de bola, tá sempre presente. Como é que faz? Mas eu acho que o Vitor Hugo, ele foi mais regular que o Mina, e assim, você tem que fazer a análise seguinte, o Mina joga pelo lado direito. Sim. E o Vitor Hugo pelo lado esquerdo. Sim. O Jeromel joga pelo lado direito. Por isso que eu digo que a minha zaga é Jeromel e Vitor Hugo. Pra mim, o Mina não barra o Jeromel. É uma boa discussão. Tem muito torcedor que gosta do Jeromel como o melhor zagueiro do país. É uma boa discussão. Fala, Vitor. É o que eu tô falando, o Jean Dutra acabou de chegar. Mas fala no microfone, Jean Dutra. Eu tô analisando o cara como zagueiro. Não me interessa se o cara faz gol, a não ser que eles estejam num nível muito parecido, muito semelhante, em que você não tenha como diferir, como dizer quem foi melhor ou quem foi pior. Pra mim, o Jeromel foi melhor que o Mina. Muito bom dia a você, Juan Rodrigues, ao Agora Mauro sim, Santana. Eu certinho. Cheguei no meio da conversa que peguei o bonde andando, confesso. Mas acho que para se formar uma boa zaga também, além de ser um bom marcador, pode também contar com uma pessoa que faça gols, né? Então eu acho que nesse caso aí, o Jeromel é muito bom zagueiro, mas números assim que ajudam a equipe, realmente o Vitor Hugo e o Mina são os dois excelentes zagueiros. Não, realmente, mas aí o Vitor Hugo pra mim também é titular de uma seleção do Brasileirão, mas o Vitor Hugo joga do outro lado. Então na composição da minha zaga, Jeromel e Vitor Hugo. Não dá pra fazer uma adaptação, não? Na seleção, não? Na sua jogar com 3-5-2? Não. A adaptação, no caso, quem joga pela direita, de repente arrumar um jeitinho de botar... Aí você quer avacalhar o negócio, cara. O Mauro é muito certinho. O zagueiro vai ficar torto. O Mauro é muito certinho, rapaz. Pra mim, o melhor dos três é o Mina, mas ele não tá na seleção do campeonato porque ele jogou pouco. E ele se machucou também um pouquinho. Exatamente. Não, mas aí jogar pouco pra mim não é parâmetro. O cara joga... Ele fez 12 jogos, a gente viu outro dia, jogos, né? Mas 12 jogos pra mim já é suficiente. Mas se eu não me engano são 19 pra participar. Mas pra mim o Jeromel fez um campeonato melhor que ele. Mas tecnicamente eu prefiro o Mina. 10 horas 20 minutos no Rio de Janeiro. Essa é a minha visão também. Não tô discutindo a habilidade do Mina, não. O Mina é mais dos três, o Mina é o mais habilidoso. Exatamente. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho na Bradesco Esportes FM já vamos começar com um entrevistado especial na Rádio Seu Esporte.
Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h22 no Rio de Janeiro, aqui na rádio do seu esporte, no Nossa Área, primeira edição. E como prometido, vamos a um convidado especial na Bradesco Esportes FM. Trata-se do técnico de futebol Ricardo Barreto, que foi o técnico do Botafogo na Libertadores de 1996. O Botafogo que tem uma rodada que é muito importante, vale classificação para a Libertadores. A gente traz o Ricardo para entrar nessa discussão com a gente. Ricardo, eu agradeço a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, eu queria que você falasse, né? Qual a tua expectativa para esse final de semana? A gente tem um Botafogo em campo que pode voltar à Libertadores. Esteve recentemente, não foi tão bem, mas tem uma grande chance de voltar à competição. Bom dia, Ricardo. Bom dia. A expectativa é grande, né? Que o Botafogo faça um bom jogo e consiga a classificação novamente para Libertadores. Agora, tem um duelo diante de um Grêmio que foi campeão da disputa da Copa do Brasil, muito justa, muita comemoração acontecendo lá no Sul. Isso pode acabar interferindo na partida, pode ajudar o Glorioso em alguma forma. Como é que você vê essa situação do rival para a partida, um Grêmio que já fez o que podia fazer nesse campeonato, né? Eu vejo um jogo difícil para o Botafogo, né? Mesmo sendo quase que um jogo festivo para o Grêmio, mas o estádio vai estar lotado, a arena do Grêmio, e os jogadores vão estar motivados para fazer um bom jogo contra o Botafogo, um jogo difícil para o Botafogo. Agora, um duelo complicado, mas que vale a vida do Botafogo, e o técnico Jair Ventura tem alguns problemas. A equipe do Glorioso deu algumas queda de rendimento nesse final de campeonato e não está conseguindo voltar a vencer, né? Tem desperdiçado muitas chances. De que forma isso pode atuar no psicológico dos jogadores para um jogo desse? Ou dentro de campo não se pensa nisso? Um jogo só para decidir um campeonato inteiro. Queria que você falasse sobre isso pra gente. Os jogadores vão entrar motivados. Qualquer jogador que entre para essa partida vai entrar motivado, pensando nessa classificação para a Libertadores, que é importante, né, para o grupo fechar o ano com o pé direito, com uma classificação para a Libertadores. E como eu falei para você, é um jogo difícil, mas o Botafogo tem grande chance também de vencer essa partida e se classificar. Ricardo, Mauro Santana, primeiramente um bom dia, obrigado por atender a nossa produção aqui da Bradesco Esportes FM. Você que conhece esta competição, conhece a Libertadores, qual é a diferença entre você entrar em uma pré-Libertadores ainda, em uma fase de caráter eliminatório, do que se preparar para uma fase de grupos, onde você já está garantido, você sabe que pelo menos 6 partidas você já vai realizar na competição? Bom dia. Realmente, eu não acho que seja uma fase pré-Libertadores. É a Libertadores, só que você joga mais jogos para poder passar para outra fase. E vejo um jogo, como te falei, um jogo difícil. O Botafogo
fez um campeonato brasileiro muito bom. No final deu uma queda de rendimento, mas um jogo bastante difícil lá contra o Grêmio, e tem tudo para fazer uma boa partida e sair de lá com essa classificação. E com relação a este elenco do Botafogo, a equipe confirmando a sua classificação para a fase pré-Libertadores. A gente sabe que é uma competição um nível acima do Campeonato Brasileiro. Onde que o Botafogo precisa mais investir para a composição do elenco, levando-se em consideração o atual grupo? O grupo do Botafogo fez, como eu te falei, um bom Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é uma competição muito mais difícil. O Botafogo vai precisar de reforços em algumas posições e para se fortalecer para passar de fase da Libertadores. Acredito que o Botafogo precisa de alguns reforços. Agora, Ricardo Barreto conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está curtindo em 91.1, técnico do Botafogo na Libertadores, que disputou em 96. Eu queria te perguntar, Ricardo, sobre o Jair Ventura. Jair Ventura começou muito bem no Glorioso, teve a oportunidade de montar uma equipe, tirou coelhos da cartola em algumas oportunidades, mas o time deu uma certa queda nesse final de campeonato. É o técnico do Botafogo para a próxima Libertadores e é inexperiente, né? Isso pode pesar, isso pode não pesar. Como é que você vê essa situação? Ele já mostrou que tem qualidade, mas experiência não tem. Você teve a oportunidade de estar lá, de viver o ambiente de uma Libertadores. Isso pode fazer diferença? Pode fazer diferença, né? Apesar que o Jair Ventura fez, como você falou, um bom Campeonato Brasileiro, está terminando aí com grande chance de classificação para a Libertadores, e é uma competição diferente, a Libertadores, né? Então, falta um pouco de experiência nele, mas a gente só adquire experiência vivenciando aquele momento, né? Esperamos que ele faça ganhe o jogo contra o Grêmio e consiga essa classificação. Ricardo, quem está falando aqui é Vitor Cunha. Tem uma pergunta para você. A gente falou um pouquinho do presente, um pouquinho do futuro. Queria perguntar agora um pouquinho do passado também. Você foi o técnico do Botafogo na Libertadores, mas também foi o técnico do Botafogo no Troféu Tereza Herrera, em 96, que acabou como campeão. Fala um pouquinho disso pra gente. O Botafogo jogou também com o uniforme do La Coruña na final. Para você explicar o motivo. Não sei se é só porque o campeonato foi em La Coruña. Queria saber um pouquinho dessa competição. Bom dia, meu amigo. O problema de ter jogado com o uniforme do La Coruña é que a Juventus tem as mesmas cores que o Botafogo, né? E como ninguém esperava do Botafogo chegar à final, né, que estava tudo armado para o La Coruña disputar a final com a própria Juventus, mas o Botafogo, nós conseguimos ganhar do La Coruña de 2-1 e fomos para a final com a Juventus. E na hora lá, todos os uniformes que nós colocávamos diziam que parecia com da Juventus. E a televisão querendo que a gente entrasse em campo. Em cima da hora, na época, o supervisor, o Antônio Clemente e eu, resolvemos então, em cima da hora, botar a camisa do La Coruña. E felizmente deu certo, que todo estádio veio torcer a favor do Botafogo, e nós fomos felizes e conseguimos a Taça Tereza Herrera, né? Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, conversando com o Ricardo Barreto. Ricardo, queria agradecer a sua participação aqui em 91.1. Foi um prazer conversar com você na rádio do Seu Esporte. E para finalizar, queria te perguntar o seguinte, né? Você esteve na Libertadores, os adversários todos chilenos naquela época. Há algum país que seja mais complicado você jogar? São todos parecidos? Como é que você vê esse tipo de situação? E se ter algum sul-americano no elenco pode ajudar? No caso, está se falando muito no Montijo. O que você acha disso tudo? E queria te agradecer. Realmente são equipes sul-americanas. Na minha época, as mais difíceis eram as equipes argentinas, né? Que tinham boas equipes, apesar que nós passamos as fases disputando contra os chilenos, e vejo isso como um desafio aí para o Botafogo, né? Qualquer equipe que venha, se o Botafogo conseguir essa almejada classificação, que qualquer equipe que venha de qualquer lugar sul-americano, que ele faça grandes jogos e consiga a classificação até as finais.
Tá certo, o Ricardo Barreto conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, técnico do Botafogo em 1996 na disputa da Libertadores, e você pôde curtir aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, entrevista especial na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E seguimos por aqui em 91.1 no Nossa Área, primeira edição. Vamos privilegiar o torcedor agora na Bradesco Esportes FM, a galera que está participando nas nossas redes sociais, até porque, né, colocamos só um áudio é muito pouco. O torcedor está participando pra caramba aqui na Bradesco Esportes FM e vamos repercutir do que eles estão falando por aqui. Vamos ouvir o torcedor na rádio do Seu Esporte, 91.1 no Rio. Bom dia, Bradescada. Bom aqui dia. é o Cadu Albuquerque de São Gonçalo. É o seguinte, muito se fala aí sobre queda, sobre um jogo para decidir o campeonato e tal, mas o campeonato de pontos corridos nada mais é do que a regularidade. No caso agora, alguns times brigando para Libertadores, brigando para não cair, entendeu? Era só jogar tranquilo durante o campeonato e agora não teria essa briga, então é consequência apenas. Por isso que é bom o campeonato de pontos corridos. Tá aí o torcedor participando aqui na Rádio Seu Esporte, Mauro Santana. O torcedor falou mais ou menos o que eu penso aqui na Bradesco Esportes FM, que o campeonato de pontos corridos não é um jogo para decidir o campeonato, são vários jogos, são 38 rodadas para se decidir. Eu não sei se você concorda, alguns torcedores concordam, outros não, mas acredito que o ponto que você perde em um jogo que de repente você acha que não vai fazer nenhuma diferença, na reta final acaba fazendo muita diferença e contribuindo. Por exemplo, o Botafogo, em ano que quase esteve na disputa da Libertadores da América, tropeçou numa Ponte Preta, tropeçou em equipes que não poderiam tropeçar, e isso acaba sendo fazendo falta no final. O Pontos Corridos tem isso, desde a primeira rodada tem que ser final cada uma delas, porque se não for, se você perder pontos, esses pontos vão ser cobrados lá no final da competição, né, Mauro? Olha, Juan, particularmente, eu já dei a minha opinião aqui e mantenho, não gosto de pontos corridos. Não gosto de pontos corridos. Porque é uma competição em que você pode acontecer o que aconteceu esse ano, do Palmeiras vencer de maneira antecipada. Tivemos ano passado o Corinthians ganhando de maneira antecipada, ano retrasado o Cruzeiro ganhou de maneira antecipada, no outro ano o Cruzeiro também ganhou de maneira antecipada. Não tira uma certa emoção do campeonato também, não, de ter que tira mata-mata? Completamente emoção. Aí todo mundo vai dizer, não, mas tem luta contra o rebaixamento, tem vaga na Libertadores, e esse ano até a briga pela Libertadores ficou até mais interessante por causa do aumento do número de vagas. Mas a verdade é que você sempre vai ter um jogo na reta final de uma equipe que tem algum objetivo contra outra equipe que não está com o mesmo ímpeto na competição. Você tira a competitividade do campeonato. Olha, Mauro, eu já discordo um pouco. Eu acredito que o campeonato de pontos corridos é a melhor disputa, melhor forma de disputa. Eu acredito que da maneira que tá ok. Uma Copa do Brasil que privilegia mas é melhor quem por gosta. Mas é melhor porque privilegia justamente a equipe que é mais regular. É mais justo. É mais justo. Mas não é melhor. Gente, isso não significa que é melhor. Futebol, exatamente. Exatamente. Eu particularmente discordo. Eu acho que tem que ter o máximo de justiça possível. O máximo de justiça possível, pelo menos na questão da pontuação. Dentro de campo, beleza. Não jogou nada, ganhou de 1-0, ok, é do jogo. Mas na competição você vê, tirar o mérito de quem foi primeiro, de quem colocou um campeonato todo nas costas, saiu ganhando todo mundo. Qual a melhor competição do mundo de clubes? Qual a melhor competição do mundo de clubes? Melhor competição do mundo de clubes, em que quesito? Porque se você falar em campeonato, eu vou te falar que é a Liga Inglesa. Se você falar em competição de mata-mata, eu vou te falar que é Champions League. Qualquer competição, qualquer competição. É diferente, mano. Não, é muito diferente. Qual é a melhor, cara? Muito diferente. Eu te fiz uma pergunta. Em cada uma há um parâmetro completamente diferente. Qual é a melhor competição? Eu tenho a minha opinião. Eu te coloquei quais são as Champions League. Eu acabei de responder. A minha opinião também é essa. É mata-mata. Aí você vai dizer que é injusto, diferente. Por exemplo, é injusto o Real Madrid ser campeão? Às vezes é. Pode ser. O Chelsea foi campeão sem ser justo. O Chelsea era o melhor time? Não era. Justiça mas vai ganhar sempre o melhor time? Vai ganhar sempre o melhor time, Juan? Mas a ideia é se premiar o melhor time, não é não? O melhor time no campeonato, que desenvolveu o melhor papel no campeonato. Pode ser um campeonato de pontos corridos, como pode ser um de mata-mata, tanto faz.
Você tem a regra da competição, tem a sua forma de disputa e vai premiar quem foi bem naquela forma. Por isso que eu acredito que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é a melhor forma. E acredito que a Copa do Brasil em mata-mata também é a melhor forma. Você privilegia as duas formas de disputa. Eu não gosto do Campeonato Brasileiro. Não gosto porque tem uma série de problemas. Porque o brasileiro não sabe jogar esse campeonato, mano. Não sabe. Cara, já estamos na 14ª edição de pontos corridos. Não sabe, Mauro. Chega na primeira rodada e poupa jogador, aí depois vai perder pontos e vai contar lá atrás. Hoje o Botafogo tá sofrendo o que tá sofrendo, porque lá na primeira rodada perdeu para um time reserva do São Paulo de 1-0. Porque contra um América Mineiro, perdeu de 1-0 também. São 6 pontos nessa conta e já estava classificado. Os times não entenderam isso ainda. Que todos os jogos devem ser uma final para você ser privilegiado e conseguir seus objetivos num ponto corrido. O problema é que nem todos os jogos vão ser final para todo mundo. Esse que é o problema. Aí é demérito de quem tá levando dessa forma. Mas aí é problema para quem tá lutando por alguma coisa. Cada um luta pela sua forma de Mas jogar todos os jogos como se fossem final aqui no Brasil... É até meio assim... Isso é utopia. Isso não seria justo. No Brasil é utopia. No Brasil é utopia porque não tem, primeiro, às vezes o elenco possível. Também, além do Campeonato Brasileiro, tem outras competições que há muitas viagens, há muito desgaste. Aí você privilegia quem foi 10 campeonato estadual no meio do ano, gente. Exatamente, tem a janela do meio do ano que modifica muito o time. Tá, você tem um semestre bom, depois você perde 2, 3, 5 jogadores bons. Beleza. Aí você privilegia o oitavo colocado. Você tá perdendo, não, mas eu continuo com a minha opinião. Não interessa, se eu tô perdendo ou tô ganhando, a minha opinião continua. E eu vou continuar falando que prefiro o pontos corridos do que o mata-mata. Eu acho que a Copa do Brasil no mata-mata é excelente, mas acho que o brasileiro nos pontos corridos também é excelente. Tivemos aqui a participação do torcedor nas nossas redes sociais. Olha só, o torcedor falando aqui. No ano passado, colocando o campeonato inglês na Inglaterra, não seria injusto o Leicester não ser campeão. Segundo ele, o mata-mata não proporcionaria esse tipo de situação. Pra começar, como não? Copa do Brasil, tivemos Juventude campeão, tivemos o formato era campeão, diferente. O formato era diferente. Paulista. O formato era diferente. Cara? Qual foi o último clube? Há quanto tempo um pequeno não ganha uma Copa do Brasil? Mas já ganhou. Já chegou à final. Atrás, Mauro. Brasiliense já chegou à final. Que lá atrás, quais eram as chances do Juventude 10 nessa anos, temporada, cara, por exemplo? Uma competição que é disputada desde 1989, é apenas 10 anos um clube de pequeno porte. Apenas 10 anos é um intervalo enorme. Fica 10 anos sem ganhar um título pra você ver como a torcida vai pra cima. O Grêmio ficou há 15 anos sem ganhar. E a torcida não foi pra cima do Grêmio? 15 anos, cara. Olha só, você tem um país onde você tem 12 grandes clubes. 12 grandes Tirando clubes. Por baixo. 12. Sim. Isso fora clubes de representatividade regional, Exatamente. como é o caso de Bahia, Vitória, Sport Recife, Ceará, Fortaleza. 10 anos não é quase nada. Olha só, o torcedor participando aqui na Bradesco Esportes FM, o David Copacabana, ele faz uma sugestão. Podia fazer uma final com o campeão do primeiro turno contra o do segundo turno, ida e volta. Mas ele fala que é mais pontos corridos. Entre os torcedores não tô perdendo, Mauro Santana. Não, você joga pra galera, por isso que você não perde. Não, negativo, não tô jogando pra galera. Você é um demagogo. Não estou jogando pra galera, pelo contrário, já demonstra essa minha opinião há bastante tempo. Quem acompanha o meu trabalho fala que eu sempre fui, pode ver, né? Se quiser, ó, abre lá, abre minha página, abre meu Facebook, vai lá ver como eu sou a favor dos pontos corridos há bastante tempo. Juan, vamos ouvir aqui mais o torcedor. Antes, o Anderson de Rocha Miranda falou aqui o seguinte: meus amigos, mata-mata ou pontos corridos é questão de gosto. Sim. Eu prefiro mata-mata, mais emoção. Cada jogo é uma final. Pontos corridos é muito desgaste. Os jogadores e os times não têm elenco para jogar um campeonato longo de pontos corridos. Mas aí eu destaco o que ele falou no início: é questão de gosto. Mais uma participação por aqui. Alô, Bradesco. Bom dia para vocês aí. Tá muito baixo, vamos passar para a próxima. Próxima participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ouvir. Bom dia a todos os amigos aí do Bradesco Esportes FM. Aqui é Thiago de Rocha Miranda. Pontos corridos é muito mais justo, são 38 finais. Os times é que não se adequam ao que tem que, acontecer. Você tá escolhendo, cara, o áudio. Você tá roubando. O campeonato mais justo que existe é esse. Antigamente o que acontecia era um time que se classificava em oitavo, dos 8 que se classificavam, não tinha mais nada a perder e eliminava todo mundo, jogava como franco atirador e ganhava o campeonato. Aconteceu isso com o Santos da época do Robinho e do Diego.
Ele se classificou como 8º lugar. Pegou o São Paulo primeiro colocado, eliminou o São Paulo e foi eliminando 1-1. Aí tá, pô, parabéns pro Santos que eliminou 1-1. Mas é justo um time que termina de repente 20 pontos atrás do primeiro colocado? Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Eu acho pontos corridos muito mais justo. O torcedor participando aqui na rádio do Seu Esporte, lembrando que você pode mandar a sua mensagem também, não precisa ser a favor de mim, ou não precisa ser a favor do Mauro, não. Dá a sua opinião aqui na Bradesco Esportes FM, é que você tem vez, tem voz, 964338136. Pode falar, Jean, tua língua tá coçando, pode falar. Não, ele falou que o clube que se classifica em 8º não acha justo depois jogar e ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas agora, para a Libertadores, abriu um G8, G7, G6... e aí, história. Isso também é injusto? Ou é justo? E tem outra coisa. Não, o time que se pretende campeão tem que ganhar de todo mundo. Ele não vai ser Então campeão, o time mas vai que terminar classifica com a pra mesma pré-Libertadores não é justo. Não é justo. É. Não, mas ele coloca mais obstáculo pra quem se classifica pra pré-Libertadores. Você tem que mostrar que é muito melhor do que os outros. Ainda assim, uma competição que mexe... E no mata-mata não? Não, o mata-mata você não privilegia o campeonato, cara. Você joga todo o resto do campeonato fora. Você pega assim, ó, toda a primeira parte, ó, não vale de nada, vale a partir de agora. É isso. Mas lógico que vale, lógico que vale. Primeiro colocado pode jogar a segunda partida fora, em casa, diante da torcida. Às vezes tem até a vantagem de 2 resultados iguais. Lógico que você privilegia. Agora, você não pode dizer que o time não tem competência porque ele se classificou em 8º e foi campeão. Incompetente é o que se classificou em primeiro e não justificou a sua primazia nas Mas aí você tá falando de um jogo. fases. Em um jogo tudo pode acontecer. Não há regularidade em um jogo. Olha só, mas isso também pode acontecer nos pontos corridos. Você pode ficar 1 ponto do primeiro colocado, perder. Perdi por causa de uma vitória. Exatamente, Às vezes por é um causa de jogo uma vitória em que e uma você final foi que roubado você... pelo Não. árbitro. Acontece isso. Também pode ser injustiça. Deixa de ser marcado um pênalti ao seu favor. Fla-Flu, é marcado um pênalti que não aconteceu. O último Fla-Flu desse ano. 25-11 falou, desde quando o futebol tem justiça? Por isso que eu falei que É o que eu garanto. Eu também. Nenhum dos dois Da é forma justo. que Nenhum tá, dos tá dois. ok. Nem pontos corridos, nem mata-mata é justo. Exatamente. Da Nenhum dos forma dois. que tá Não existe ok. mais Vamos justo a ou mais uma menos justo. participação. Ou você é justo ou não é. Vamos à participação do torcedor aqui, o Nielsen Silva. Vamos ouvir. Para responder a pergunta de vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão trabalhar todos os dias a meia boca ou vocês vão trabalhar com vontade? Futebol é a mesma coisa, ou joga com vontade de ganhar, ou não joga, meu irmão. Aí, mais um a favor dos pontos corridos. Ele falou isso? Por Falou, quê? foi bem Pontos claro. corridos? Porque ele falou todo dia, ok, todo dia você tem que estar 100%. Mas exatamente o que ele falou. na mata-mata também, Olha, todo responde dia. aqui, ó, Nos pontos corridos isso não acontece. Exatamente, no pontos corridos não acontece. Responde aqui, Nielsen. No mata-mata acontece muito mais. uma Todo jogo participação é uma Ele deu final uma de verdade. metáfora, uma história, mas... Mais uma participação do O Juan torcedor tá por aqui. distorcendo a palavra do torcedor. Bom, que é o Diego aqui de Itaboraí. Fala, Diego. Mais uma vez junto com vocês. Pô, muito bom mata-mata. Nossa, mata-mata. Isso que eu tô escolhendo. Serve não. Deixa eu deixar um abraço aqui. Hoje nós vamos estar aí, ó, na rua aí, ó. Ó, um abraço pra galera da Imamu. Tá aí o torcedor, isso porque eu tô escolhendo, né? Imagina se eu não estivesse escolhendo. Tem mais uma participação aqui do torcedor em 964338136. A gente não destacou nenhum clube ainda, pra ter uma ideia, né? A gente tem que começar a girar os Programa clubes por bom, aqui. programa bom. É, programa de discussão é sempre legal. Vamos lá. O Ronaldo da Taquara, ele fala assim, o mata-mata tem mais emoção e os times de menor investimento não terão mais chance? Impossível um time das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste serem campeões dos pontos corridos. Pontos corridos é mais justo, mas tem menos emoção e elimina as chances dos menores clubes. E aí? Pode falar, Mauro. Sei que você tá doido pra falar aí. Não, eu concordo com ele. Eu acho o seguinte, não é questão de você privilegiar ou desprivilegiar. A questão é que você abre espaço para que clubes que, às vezes, se rearranjam ou se rearrumam ao longo da competição, que eles possam ter uma possibilidade maior, porque tem time que ainda está se compondo durante o Campeonato Brasileiro. A gente tem que discutir, mas é falta de organização. Não, às vezes é falta de dinheiro mesmo. Às vezes o clube, ele é obrigado a compor o seu elenco ao longo da competição. Mas aí eu te coloco uma coisa, se não for falta de organização, como é que um time, por exemplo, vou te colocar o América Mineiro, tem um time diferente no Campeonato Mineiro, manda todo mundo embora, tem um outro diferente no primeiro turno brasileiro, manda todo mundo embora e tem um diferente no segundo turno. E aí? Isso é falta de planejamento. Isso acontece com todos os outros. Isso não é dinheiro, tá jogando dinheiro fora, porque dispensou 2 vezes os times.
Mas olha só, você deu um exemplo do América Mineiro, eu dou o exemplo da Chapecoense, pô. Sim. A Chapecoense compôs o time ao longo do campeonato. É um exemplo pro Brasil inteiro, a Chapecoense, na verdade. Sim, e fez um campeonato E foi bem regular. sucedida, Foi tanto bem. nos pontos corridos quanto no mata-mata. Sim, fez um campeonato irregular, um campeonato bom. Foi ruim o campeonato da Chapecoense olhando pelo que ela esperava no campeonato, na disputa? E digo mais, se houvesse uma possibilidade da Chapecoense, com aquele time, se classificar em 8º colocado, por exemplo, podia surpreender. Sim, podia surpreender. Acredito que aquele E seria injusto? Não, não seria injusto, porque bom. mereceu durante a competição. Agora, 10 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro, a gente tem que rodar os clubes, senão a galera não vai ter informação aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar da equipe do Flamengo por aqui. Quem chega é Bruno Lousada. Fala, Lousada. Fala, Juan. Um grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Nossa Área Primeira Edição. O Flamengo se aproxima de um acerto com o volante Rômulo, atualmente no Spartak Moscou e que tem uma passagem também pelo Vasco da Gama. O jogador está no Brasil e representantes dele tratam o caso junto ao clube russo. Nas redes sociais, a esposa do atleta fez um post em tom de despedida da Rússia. E a diretoria do Flamengo trata o caso com muito sigilo, mas segue confiante no acerto do que seria o primeiro reforço para a temporada que vem. O time que se prepara para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Além dos trabalhos no gramado sintético, o técnico Zé Ricardo decide hoje o time que vai levar a campo nesta partida. A única dúvida é no meio de campo, já que na defesa, Juan substitui o machucado Rafael Vaz. No lugar de Diego, suspenso, ele tem 3 opções que foram testadas durante a semana: Mancoejo, Alan Patrick e o jovem Lucas Paquetá. O zagueiro Juan fala sobre essa partida contra o Atlético. É um jogo que, historicamente, o Flamengo sempre foi um jogo difícil, né? Na Arena da Baixada, o Flamengo sempre teve dificuldade em vencer ali. Mas esse ano a gente quebrou alguns tabus, né? A gente venceu em alguns campos que a gente não vencia há muito tempo. A gente jogou praticamente o ano todo fora do Rio de Janeiro, com pressão, com torcida contra. E é mais uma vez que a gente vai encontrar isso tudo. Acho que vai ser um grande jogo. Acho que o Atlético Paranaense é um grande time, um time jovem, um time que fez um belo campeonato, um time que é muito bem treinado por um treinador que eu particularmente gosto muito, e com certeza vai ser um grande jogo. Uma das preocupações do Flamengo para essa partida é com relação à grama sintética da Arena da Baixada. O técnico Zé Ricardo chegou a comandar alguns treinamentos durante a semana, nos períodos iniciais, em um campo de grama sintética do Ninho do Urubu. O zagueiro Juan fala sobre essa situação. A gente tentou fazer uma adaptação, né, alguns dias na grama sintética que a gente tem aqui, mas como é um gramado novo ainda, não pegou muito, né? Tem muita borracha e deixa o jogo até mais lento do que na grama. O Atlético sempre foi forte na casa dele, né? Desde que a Arena da Baixada foi inaugurada, ele sempre venceu muitos jogos em casa. Talvez esse ano, como foi o primeiro ano da grama sintética, a adaptação seja mais difícil. A gente vai ver isso domingo, né? É mais um obstáculo, né? Mas a gente já teve tantos esse ano, a gente vai ter que superar também. Provável time que vai a campo no próximo domingo tem Alex Muralha, Pará, Hever, Juan e Jorge, meio de campo com Márcio Araújo, William Arão, e aí esta dúvida com Mancoejo, Alan Patrick ou Paquetá, e completando o time, Everton, Gabriel e também Paolo Guerreiro. Zé Ricardo falou também que há a possibilidade de utilizar jovens jogadores da base do clube nesta partida, seja começando o jogo ou entrando no decorrer da partida. Tá certo, Juan? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado na Bradesco Esportes FM. Tá certo, aqui a participação do torcedor em 964-338136 participa por aqui, e esse, o Flamengo aqui na rádio do seu esporte. A equipe do Flamengo que tem algumas dúvidas para a última partida do campeonato. Vocês estão falando junto aí, tá me confundindo aqui na Bradesco Esportes FM. Falando junto fica complicado, né? O time do Flamengo que tem algumas opções ali para compor a equipe. O técnico Zé Ricardo ainda não definiu o Flamengo para a última rodada do campeonato. Agora, 10 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro, tem mais um intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você. Tem o seu clube de coração, se der, porque a discussão tá complicada aqui na Bradesco. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Jingle bells, jingle all the way.
Merry Christmas. Hey, hey. Fala galera, aqui é o Ranieri Borges, eu desejo a você um Feliz Natal e que Papai Noel traga aquele camisa 10 pro seu clube de coração. Um próspero ano novo com muita saúde e paz e, é claro, sempre ligado aqui, na Bradesco Esportes FM. Merry Christmas. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Jingle bells, jingle all the way. Merry Christmas. Hey, hey. Aqui é o Thiago Esteves. Aqui é o Igor Peixoto. Aqui é o Luca Tremonti. Aqui é o Jean Dutra. Aqui é o Bruno Lousada. Aqui é o Vitor Cunha. Aqui é o Rodolfo Lama. Aqui é o Nicolas Freitas. E em nome de todos, gostaríamos de desejar um Feliz Natal e um 2017 repleto de esportes e muito mais audiência aqui na Rádio do Seu Esporte. Merry Christmas. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Vamos continuar girando a nossa reportagem aqui na Rádio do Seu Esporte, trazendo as informações do seu clube de coração. Hora do Botafogo. Tem um jogão no final de semana. Tem a final do campeonato pro Glorioso. A chance de Libertadores ou não, quem chega é Thiago Esteves. O Botafogo realiza na manhã desta sexta-feira mais uma atividade de olho no confronto contra o Grêmio no próximo domingo às 5 da tarde em Porto Alegre pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso busca uma vitória para depender apenas de si para conquistar a vaga na Libertadores da América. O técnico Jair Ventura teve uma boa notícia ontem com o lateral esquerdo Diogo Barbosa participando da atividade e liberado pelo departamento médico, vai para o jogo. Provavelmente ele inicia a partida entre os titulares no meio de campo. Com isso, o jovem Pachu, recém-promovido aos profissionais e que chegou a ganhar oportunidades durante a semana, deve começar o jogo no banco de reservas. Desfalques apenas Neilton e Dudu Cearense, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Rodrigo Pimpão e Sassá começam o jogo. Na lateral direita, o alemão, recuperado também de uma torção no tornozelo direito, volta a figurar entre os titulares. O zagueiro Emerson Santos, que não está fisicamente 100%, vai ser poupado pelo treinador. Com isso, Carly e Emerson Silva, que voltam após cumprir suspensão, devem formar a dupla de zaga do Glorioso. No meio de campo, o Bruno Silva, que também ficou fora das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, volta também ao time titular, e o Rodrigo Lindoso, que foi titular durante grande parte da campanha do Alvinegro, vai para o banco de reservas. O clube que segue buscando também a preparação para a temporada de 2017 e com isso se aproxima de alguns acertos, por exemplo, com o meio-campo João Paulo e também com o meia Montijo. Entretanto, o argentino só deve fechar com o Glorioso caso o Alvinegro chegue à Libertadores da América. Isso porque demanda um alto investimento e o Botafogo precisaria da verba da competição continental para acertar com o jogador, que é o principal sonho de consumo da diretoria para a próxima temporada. Em relação às permanências, o lateral esquerdo Vitor Luiz, a diretoria segue bastante confiante e tem reunião marcada para a próxima semana com a diretoria do Palmeiras para a manutenção do atleta. Já o Diogo Barbosa não deve permanecer, já está acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada, assim como o Neilton, que pertence ao Clube Celeste, que ofereceu a venda do jogador ao Botafogo, mas o clube preferiu não fazer o investimento em nenhum desses dois atletas, Diogo Barbosa e Neilton. Do Rio de Janeiro, Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse foi o Thiago Esteves trazendo o glorioso Botafogo aqui na rádio
do Seu Esporte, falando sobre possibilidades, né? Possibilidade de ter Montijo para a próxima temporada, né? Falando sobre renovação de Vitor Luiz também. Acredito que o Montijo coloca o Botafogo em um novo patamar, principalmente se conseguir manter algumas peças do elenco do Alvinegro. 10 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Você está no Nossa Área, primeira edição. Aos milhões tens também. Vamos todos. E vamos ao Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Informações do Cruz Maltino com Ranieri Borges. E apesar de ter renovado recentemente o contrato de Thales, que foi um jogador revelado pelo Cruz Maltino e na última temporada, nas últimas rodadas, acabou se destacando, o Vasco da Gama segue em busca de um atacante e a diretoria do Cruz Maltino quer contar com mais um jogador da posição. A imprensa equatoriana especulou Hernan Barcos no Cruz Maltino, ele que já teve passagem pela equipe do Palmeiras. Entretanto, entramos em contato com o seu representante, o Davi Barcos, que também é seu irmão, e ele negou que o Vasco tenha feito contato até o momento, mas é claro, a gente segue acompanhando essa história. Hernan Barcos, que tem 32 anos, atualmente está na equipe do Vélez Sarsfield da Argentina, mas pertence à equipe do Sporting. Outro atleta especulado pela imprensa equatoriana foi Michael Estrada, que atualmente está na equipe do Nacional do Equador. Ele que tem 20 anos, marcou muitos gols na última temporada equatoriana. Entretanto, também não temos a informação oficial de que o Vasco negocia esse atleta e a gente fica na expectativa de qual será o nome para o ataque Cruz Maltino na temporada de 2017. Lembrando que Caio Monteiro e também Douglas Luiz estão fora da pré-temporada Cruz Maltino. Eles irão disputar o campeonato sul-americano, foram convocados pelo técnico Rogério Micali e com isso fica inviabilizada a participação deles na pré-temporada e também na disputa da Florida Cup. O Vasco que tem a sua primeira partida no dia 15 de janeiro contra o Barcelona de Guayaquil. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte, no Nossa Área, primeira edição, Cruz Maltino, em 91.1, o Ranieri Borges tratando de jogadores que podem chegar no Vasco da Gama, né? Principalmente a imprensa equatoriana falando bastante do Estrada, né? Um nome que, confesso, desconhecido, mas vem fazendo bons gols, vem fazendo bastante gols na passagem que está tendo por lá no Equador. Mauro Santana, rapidamente sobre o Vasco da Gama, a questão do Estrada, um jogador desconhecido sendo especulado em São Januário. O que você acha desse tipo de situação? Já deu muito certo, né, no Botafogo, no caso do Navarro, e deu muito errado em outras situações, por exemplo, ao Tanque Ferreira, Zebales, e no Vasco também, outras situações também. Olha, o jogador ele não pode ser desconhecido para a diretoria. Sim. O público em geral, o torcedor, ele pode ser desconhecido. Agora, a diretoria tem que ter informações, logicamente, do jogador. Tem que tê-lo acompanhado, tem que tê-lo visto, pelo menos algumas partidas, ou pelo menos ter um embasamento teórico de alguém que tenha visto de perto esse jogador. Né? Não adianta você contratar só de orelhada, né? Contratar pelo DVD, como se costuma dizer. Agora, se a diretoria... Ou pela FM também, tem gente que faz isso. Mas e é bem sucedido, inclusive, tá? O Roberto Firmino lá no Hoffenheim. Temos, inclusive, vários outros casos de sucesso. Existem clubes que pagam a desenvolvedora para ter acesso à base de dados mais detalhada para poder observar melhor os jogadores. Mas isso tudo são ferramentas que não podem ser ferramentas decisivas para a contratação de um jogador, para a avaliação do jogador. Elas têm que ser apêndices, têm que ser auxiliares. Tem que ver na prática antes de Não, para você pelo menos fazer uma seletiva, para você fazer uma peneira. Olha só, esse jogador aqui tem bons números. Vamos avaliá-lo de perto. E aí você parte para uma segunda etapa, onde você aí sim avalia mais minuciosamente o jogador, investe um pouco mais, manda alguém para aquele país para ver aquele jogador atuando, e aí sim, você comprovando que realmente a atuação dele condiz com os números, aí você parte para uma proposta e abre uma negociação. Tá certo. Esse é o Mauro Santana opinando aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 57 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ao Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte. O Rodolfo Lama chega com as informações por aqui. E o Fluminense espera concretizar nos próximos dias a negociação do zagueiro Gum com o Trabzonspor da Turquia. Falta apenas a chegada do contrato para que as partes assinem o compromisso. O zagueiro deve assinar com os turcos por 3 anos. O defensor que vestiu a camisa do Fluminense em mais de 300 jogos deve firmar compromisso de 3 anos com os turcos. Mauro Santana, rapidamente aqui na Rádio Seu Esporte pra gente finalizar. Libera o Gum pra Turquia, já vai tarde. Como é que fica essa situação aí? Como é que você acha de tudo que aconteceu? Pra mim, a relação dele com o Fluminense já está desgastada, até para o bem do próprio jogador. É legal que ele siga a sua carreira em outro clube. Na Turquia, melhor ainda, porque lá não há referência nenhuma. Tá longe do torcedor? Tá longe do torcedor e o turco também tá longe do futebol brasileiro. Então, ele vai chegar lá, pode chegar lá com status mais elevado, inclusive. Tá certo, 10 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Esse foi o Nossa Área, primeira edição. Agradecendo aqui ao Vitor Cunha na interatividade, o Mauro que esteve comigo, o Jean Dutra que se intrometeu aqui também. E a gente agradece também a você, torcedor. E também a Cássia Moura, que está no apoio aqui na rádio do Seu Esporte. Agradecer, final de telefone 0080 por aqui, 9282, a galera toda ligada na Rádio Seu Esporte. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.